Dia. Começando mais um Despertando com Dharma, dia 12. E o frio voltou. 3 graus hoje aqui. Bom dia, Mauro. Tudo certo? Voltou o frio aqui no sul, Mauro. Oi, Isis, tudo bem? Bom dia, Ana Tereza. Começando com a Tereza Cristina. Corra e olhe o céu. Bom dia, Maria. Alegria. Corra e olhe o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Bom dia, despertando. Hoje é quinta com cara de sexta. E eu posso dar esse novo momento para quinta, por que não? Bom dia, Isa. Bom dia, Pati. Jonathan, tudo bem? Essa música é linda, né? Corra e olhe o céu. Oi, Natasha. Quanto tempo? Conceição, bom dia. Então é isso. Bom dia a todos. Começando Despertando com Dharma. Musiquinha leve. Todos já estão. Vamos começar? Feito. Então, bom dia a todos, todas. Nós estamos... Sabe que já está... não falta muito, não, está no meio. A gente está lendo A Beira do Abismo. Tá? Esse livro que eu tenho recebido várias feedback do pessoal. Bom dia, Rosa. E que algumas pessoas estão ficando bem sensibilizadas assim, com a leitura, porque está mudando assim, a vida de algumas pessoas. Então, a gente nunca sabe onde toca, né? A Beira do Abismo, John Halifax, editora Lúcida Letra. Vamos lá? A gente está na página 176, para quem está acompanhando. Ontem a gente leu a opressão internalizada, né? E hoje nós vamos para a violência vertical. Muita gente está se identificando com isso porque passam esse tipo de coisa no trabalho, né? Ou nas relações. Bom dia, Cris. Bom dia, Márcia. Vamos lá. Então, violência vertical. O bullying, de cima para baixo, ou violência vertical, é prevalente tanto no nível individual quanto no social. Interessante antes de começar a ler isso aqui. Oi, Gorete. Como essas coisas, o surgimento desses não pensamentos, dessas elaborações conceituais, assim, a respeito das pessoas, das instituições, das relações, como isso surgiu em muito pouco tempo, né? Porque não era comum se falar de todas essas situações, assim, levar as emoções e mostrar que elas precisam ser validadas, né? Tanto as emoções e relações de trabalho, quanto relações pessoais, sociais, amigos, enfim. Não se falava nisso. Aí quem tem mais de 50 aí, ou 50 e tantos como eu, lembro, isso não era uma coisa comentada, apenas se fazia, né? Apenas se fazia, se trabalhava, se vivia, enfim, não entendendo que aquilo era uma opressão, não entendendo que a gente passava por bullying, por pressão. Teve, para quem saiu da ditadura também, como nós vivemos a ditadura, né? Então essas coisas não eram muito externalizadas, né? E hoje é incrível a quantidade de material que tem sobre isso. Então as pessoas que querem buscar algum entendimento, alguma coisa, é um prato cheio hoje. É um prato cheio. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o budismo, não tinha nem na internet, era uma coisa, né, praticamente não existia, né, dessa forma, assim como hoje, assim. Existia, mas não existia material, né?
E ainda hoje há muito material, abundante até demais, mas os realmente de qualidade é um pouco mais difícil. Então o bullying de cima para baixo, ou violência vertical, é prevalente tanto no nível individual quanto no social. As pessoas com mais privilégios geralmente rejeitam aqueles que têm menos, por meio de comentários, comportamentos e políticas que reforçam estruturas sociais racistas, classistas, heterossexistas e que discriminam os idosos. O Workplace Bullying Institute revelou que os não brancos são alvo de bullying no local de trabalho, a taxa significativamente mais alta do que os brancos. Isso aí é notório, né? O bullying de cima para baixo foi uma característica central da campanha presidencial do Zeu em 2016. O candidato republicano zombou abertamente e menosprezou outros de todos os tipos. O Trump, né? A gente tem um exemplo aqui. Mulheres, negros, muçulmanos, pessoas com deficiência, imigrantes, mexicanos e certamente o outro candidato. Alguns de seus apoiadores adotaram o exemplo dado por esse indivíduo em posição elevada como permissão para intimidar e ameaçar as pessoas desse grupo durante a campanha e depois dela. Então a gente está passando por isso também, né? É só verificar. Em uma escola no oeste do Oregon, estudantes brancos começaram a cantar "Construa um muro, construa um muro", no meio de uma aula de física. Que barbaridade. Isso é uma mente tão pequena. Isso é uma visão tão estreita. Mas tão estreita. Eu fico imaginando uma cena, assim, eu sou muito criativo. Né? A hora que os bodhisattvas cruzam os braços. Tenta imaginar. Começa a imaginar esse mundo, assim. Vamos começar, vamos construir um mundo. Vamos construir um mundo. Não, sejam criativos. Construam um mundo. Daqui a pouco as pessoas que fazem a arte se rebelam e não fazem mais arte. Não pintam quadros, não fazem esculturas, não fazem música. Sem música. Cruzam os braços. Começa por ali. Uma vida sem arte. Entendeu? Vão construindo. Os malabares das esquinas param de jogar seus malabares, engolir fogo e tocar um facão no outro. Todos param, sentam. Não por um dia, uma grevezinha, param. Tipo o ensaio da cegueira do Saramago. Que é isso, a vida. Aí daqui a pouco aquilo vai sumindo. Aí as pessoas que praticam o bem, os bodhisattvas, eles cruzam os braços. E aí diz para essas pessoas, então agora vocês façam a sociedade como vocês estão imaginando, sem bodhisattvas, sem arte. Estão conseguindo imaginar essa cena? Por que eu falei da arte? Esses tempos eu já contei essa história. Esses tempos eu estava num táxi, muito tempo, e estava vindo de um lugar para o outro, assim, de táxi, não tinha Uber ainda. E aí eu peguei um táxi com um senhorzinho, e aí ele, ouvindo música, tal e coisa, aí parou no sinal. Quando ele parou no sinal, tinha um rapaz jogando malabares. E ele, esses vagabundos, não tem o que fazer. E eu olhando aquilo, achei incrível, o cara jogando os troços para cima, que eu não tenho a menor coordenação para jogar um e pegar. Imagina 5. Eu achando incrível aquilo, o cara se movimentando, assim, alegre, feliz com a vida, né? E gerando entretenimento para aquelas pessoas que estão no trânsito, ali um trânsito estressante, enfim. Aí ele falou aquilo, eu disse, eu vou cutucar esse tiozinho, só para ganhar meu dia, tem que fazer um bullying por dia, né? Incomodar alguém por dia. E aí eu disse, o senhor gosta dessa música, o senhor está ouvindo aí? Ah, gosto, esse gaiteiro, é uma música gauchesca. Esse gaiteiro é bom, eu toco gaita, toco sanfona. Eu disse, mas é mesmo? O senhor toca sanfona? Ótimo. Aquele rapaz ali também é um artista. Então, quando o senhor chegar no domingo e for pegar sua sanfona e fazer o seu churrasco, o senhor não toque uma música. Porque isso é coisa de vagabundo. Então, e aí ele me deixou no lugar onde eu queria, mas... É verdade, gente. Então construam esse mundo, construam esse muro para ver o que acontece. E esse muro a gente constrói dentro da mente. Prolonguei, sim, a conversa,
porque é gravíssimo esse pensamento. Só o pensamento incorreto de dividir as pessoas, de ser sexista, ser homofóbico, ser racista, tudo isso é uma construção de muro, é uma mente estreita, é uma mente completamente estreita. E essa mente ela não tem futuro nenhum, ela vai ter que renascer num fluxo mental e voltar e tentar aprender. Vai ter que aprender. E as pessoas que estão ligadas a esses seres que estão fazendo esse tipo de construção de ideia vão retornar até aprender. Desculpe se machuca alguém com essa conversa, mas isso tem que parar. Nós temos que criar um mundo melhor, não pior. Não com muros. Construa um muro, levando os estudantes latinos da região a fazerem uma paralisação, diz aqui. Em outros lugares, as crianças muçulmanas eram chamadas de terroristas, ISIS e bombardeiros. O jornal Lao Center publicou um relatório concluindo que a campanha está produzindo um nível alarmante de medo e ansiedade entre as crianças de cor e inflamando tensões raciais e étnicas, na sala de aula. Muitos estudantes têm medo de ser deportados. Como Karen Storr escreveu em seu artigo no New York Times, o assédio moral de cima para baixo tem maiores consequências do que outras formas de assédio moral. O desprezo expressado pelos socialmente poderosos em relação aos socialmente vulneráveis é um perigo muito maior do que o desprezo que flui na direção oposta. Desprezo expressado pelos socialmente poderosos, ou seja, nós que estamos aqui. Nós. Eu, toda essa lista, eu vou ler o nome de cada um, tá? Não vou ler. Por quê, gente? Porque nessa hora, são 6h40 da manhã, tem gente que está no ônibus desde as 5 da manhã para ir trabalhar, atravessando a cidade. E a gente que é do Rio de Janeiro, atravessando o Rio de Janeiro, eu já morei no Rio. Atravessando o Rio de Janeiro para ir trabalhar. Chegando em casa às 9 da noite, faz sua viandinha, faz de novo. E assim vai. Quem tá, agora está saindo às 7, sai, troca o turno dos empregos aí. O pessoal que sai guardando o turno, trabalhando em fábricas. Chega um mortinho em casa, dorme até o meio-dia, acorda, tem que fazer 1000 coisas, vão trabalhar de novo. Então acho que essas pessoas, elas conseguem ter tempo para ouvir o Dharma? E nós que conseguimos, muitos, infelizmente, numa situação que alcançam de status social e de entendimento de algumas coisas, são os que estão gritando para construir um muro. Essas pessoas não pedem para construir um muro. O muro vai ser construído em cima delas. A gente tem que cutucar isso, gente. Esse livro aqui não é de brincadeira. Eu disse que era de estudo. Ele aponta os nossos problemas. Como presidente, Trump ocupa uma posição de poder social excepcional. Naturalmente, o país mais forte do planeta. O desprezo reforçado por esse poder se torna muito mais eficaz e, portanto, muito mais ameaçador para os nossos valores democráticos fundamentais. Minha aluna da capelania, Michelle Hugg, trabalhou no Arizona com o Dreamers, crianças sem documentos que receberam proteção do Obama. Ela me disse que Dreamers estavam se escondendo com medo de ataques de imigração e fiscalização aduaneira no ZEUA, em suas casas, escolas e locais de trabalho. As crianças não querem ir à escola, escreveu Michelle. Uma mãe nos disse que seu filho não saiu do quarto por 3 dias. Olha só, coitada dessa criança. As pessoas têm medo legítimo de ser perseguidas e de que suas vidas sejam destruídas. Michelle fazia parte de uma equipe formada para responder a esse momento. Para começar, os Dreamers irão com suas famílias às igrejas evangélicas brancas para expor sua humanidade, o que isso significa e o que isso significa para eles. Isso é muito doloroso para eles, porque tem que mostrar sua dor na frente dos outros, até de outros que possam se opor, para que isso acorde as pessoas da sua ilusão. Pediremos às igrejas que cuidem dos mais vulneráveis se forem perseguidos. O bullying também pode vir de baixo para cima. Costumo pensar sobre o que o presidente Barack Obama enfrentou todos os dias de seus 8 anos no cargo, com desrespeito racial por pessoas que tentam minar a sua posição. Obama sempre falou, pelo menos publicamente, com respeito
por e para com todos. Como a famosa primeira-dama Michelle Obama disse, quando eles descem, nós subimos. Legal, né? Como a maioria das pessoas em posições de responsabilidade e autoridade, tive minhas próprias experiências em ser objeto de bullying de baixo para cima ao longo dos anos. A maioria dos professores entende o que é isso. A primeira vez que tive essa experiência foi em 1976, quando lecionava antropologia numa escola. Eu tinha 150 alunos na turma. Credo, quanta gente. No fundo da sala havia 3 mulheres mais velhas que faziam comentários depreciativos sobre mim durante toda a aula. Ai, pensa, tu tá dando... Quem é professor aí? Tu tá dando aula e a pessoa tá, sabe? Eu mando parar. Eu mando mesmo. Se eu vou dar aula presencial, alguém tá conversando, eu disse, para de falar. Por quê, gente? A gente tem que ter respeito. Não é assim que tem que ser. Depois de tolerar esse tratamento por muito tempo, e seguindo o conselho do chefe do meu departamento, convidei cordial e firmemente as mulheres a irem para a frente da classe. Mas ela fez bullying daí com elas, né? A princípio elas resistiram. Era Nova York, nos anos 70, e intimidar figuras de autoridade intimidadora era bacana. Mas eu gentilmente insisti, e finalmente elas concordaram. No segundo dia, com elas na primeira fila, parecíamos ter alcançado uma certa paz. Provavelmente ganhei 1 ou 2 pontos de respeito por não tolerar mais os insultos, mas também aprendi que essas mulheres vinham de contextos de abuso. A New School era um lugar seguro para elas, e me menosprezar era uma maneira de se elevar. No entanto, no final, estabelecemos uma conexão, e acho que era isso que elas realmente queriam. Elas queriam ser vistas, né? Às vezes é preciso arriscar-se e ter mais problemas com as pessoas a fim de abrir a possibilidade de a conexão acontecer. Essas mulheres me ensinaram que o assédio moral, de baixo para cima, geralmente decorre do desamparo e da raiva que as pessoas sentem por aqueles que estão no poder. E algumas vezes, a equalização do poder pode acontecer de maneiras surpreendentes. Forte essa parte, né? Subcapítulo. O que vocês acharam? Me dei um tempo para respirar. Porque eu sei que toca em alguns pontos de posicionamentos aqui, principalmente aqui no Brasil, né? E que eu tenho todo o respeito e o cuidado de falar quando eu falo, enfim, tento pelo menos. Às vezes eu posso não conseguir. Mas é a situação que está acontecendo. Tudo certo? Vamos seguir? Poder com e poder sobre. Quem aí, ontem eu já perguntei, quem aí está passando, ontem era a opressão internalizada, quem está passando violência vertical, de baixo para cima ou de cima para baixo? Quem aí está passando e acha que isso é um desrespeito e se sente desamparada com esse assédio moral? Uma forma de mudar é reconhecer, gente. Quando a gente reconhece, a gente joga uma claridade nisso. E aí é a hora de mudar, né? Pode levantar a mãozinha. O respeito e o desrespeito estão intimamente ligados à dinâmica do poder. Poder com e poder sobre. O respeito pode ser uma forma de poder saudável, de poder com. Respeito por nossos pais, professores, colegas ou pessoas vulneráveis e desprotegidas. Quando usamos nosso poder para promover aqueles que estão em posição mais frágil, agimos com respeito e poder. Quando usamos nosso poder para promover nossos próprios interesses em detrimento de outros, agimos com desrespeito e com poder sobre. Entenderam a diferença? O poder tem muitas armadilhas. Pode tornar as pessoas mais absorvidas em si mesmas, priorizando suas próprias necessidades sobre as dos outros. O poder pode desinibir as pessoas a ponto de desconsiderarem as normas sociais de respeito, bondade, consideração e conscienciosidade. E também pode ser embotado e dessa forma torna-se tóxico. Acredito que os agressores costumam ficar bêbados com o poder e viciados em explorar as diferenças de poder a seu favor, para que possam controlar o ambiente e manipular os outros.
Mesmo em grupo onde os colegas compartilham o mesmo status social geral, diferenças sutis de poder podem se desenvolver com base em fatores como carisma, qualidades de liderança, altura, idade, atividade e força física. Os agressores sabem como transformar esses sutis desequilíbrios de poder em disparidades maiores, tirando proveito de vulnerabilidade. O problema do poder, gente, é que é uma coisa somente do ser humano, assim, muito do ser humano. Não há um processo colaborativo, é um processo competitivo. E a nossa, se vocês assistirem aquele documentário I Am, vocês vão ver, ele dá uma explicação ali sobre como que a nossa sociedade, ela é por natureza, né, evolucionista, darwiniana. Ela é por natureza democrática, colaborativa. Ela não é por natureza competitiva. Não é da natureza do ser, de nenhum ser. Então eles vão ver assim nos animais, né, o momento em que eles precisam tomar decisões, não é o macho alfa que toma a decisão, é o grupo. É colaborativo. E isso não acontece aqui conosco, os seres humanos. Nós precisamos colocar um poder. Tem aquele que pode mais, né, tal e coisa. Quando a gente conseguir fazer um método colaborativo, as coisas acontecem melhor, fluem melhor, todo mundo ganha. Essa é a forma. O problema é que quando tu promove isso, como eu tenho tentado promover há décadas, as pessoas entendem por um tempo, se beneficiam por um tempo, e depois precisam voltar ao seu poderzinho, desnecessariamente, porque lá na frente aquele poderzinho vai cair novamente. A sociedade fracassou nesse sentido, assim, de não perceber isso. Muito, muito, muito ruim. No nível macro, o poder sobre se manifesta como racismo, sexismo e outros ismos. Quando o desrespeito é institucionalizado em sistemas e estruturas sociais, torna-se opressão sistêmica. Agora eu falei aqui sobre racismo, sexismo, vocês viram que nós teremos a semana que vem, dia 18, na comunidade, para quem está inscrito, e quem quiser se inscrever na comunidade, chama aí, me chama no direct, no WhatsApp, tem o WhatsApp também ali na bio, para participar da comunidade Arquitetura da Mente. Semana que vem vai ter uma palestra então, para a turma de 2 monges. Uma monja do Soto Zen, do Zen budismo, e um monge, um reverendo do Shin, do budismo Terra Pura. E nós vamos falar sobre isso, sobre esses desrespeitos institucionalizados, sexismos, gêneros, diferenças de gênero e tudo mais. Como o budismo vê isso. Isso é uma conversa bem interessante. Bem interessante. Se vocês vissem as figuras, vocês vão ver a lição de ter posicionamento. Principalmente a monja Myoden, que eu conheço pessoalmente. Então, estão convidados. Vai ser uma conversa bem legal. A opressão sistêmica foi o que levou os políticos Flint, Michigan, a decidirem que não há problema em colocar em risco água potável da maioria da população negra com o objetivo de economizar dinheiro. Durante anos, o chumbo neurotóxico fluiu através dos canos das casas de famílias com crianças. Aparentemente, a opressão sistêmica estava por trás da decisão de desviar o oleoduto de Dakota, de Bismarck, de maioria branca, para baixo do rio Missouri, a fonte de água do Sioux, de Standard Rock. Em 2016, isso sem dúvida desempenhou um papel no fato de uma mulher não ter conseguido, finalmente, quebrar o telhado de vidro dos Estados Unidos e se tornar presidente. Está na raiz das leis de liberdade religiosa sobre o uso dos banheiros e outras políticas que legalizam a discriminação contra pessoas LGBTQ. Também se manifesta as profundezas desse iceberg como microagressões do tipo não o vejo como negro. Vou só terminar aqui, falta só um parágrafo bem pequenininho. A opressão e o desrespeito sistêmicos são condicionados por se ver os outros como outro, a outremização. A estudiosa e crítica feminista indiana Gayatri, agora sim, Chakravorty Spivak, Gayatri Chakravorty Spivak, deve ser isso, define outremização como um processo pelo qual o império
pode se definir contra aqueles que coloniza, exclui e marginaliza. Nos Estados Unidos, essa colonização se manifestou literalmente como a aquisição de terras indígenas e a outremização de nativos americanos, e figurativamente como a marginalização de pessoas de cor, pessoas com deficiências, pessoas LGBTQ e até mesmo de pessoas que estão no sistema correcional. Também alimentou o assédio sexual e a violência de gênero. Quando somos marginalizados, envergonhados, sujeitos à outremização, pode ser difícil manter nosso respeito próprio. Nossa baixa autoestima pode não ser devido a déficit de personalidade, mas por termos internalizado as atitudes opressivas da sociedade. Bom, vocês viram, né? Esse capítulo aqui hoje foi extremamente político-social, assim, mostrando o panorama de uma sociedade, não só dos Estados Unidos, como do Brasil, como de muitos outros países, assim, né? Sistemas sociais opressores. E não precisa ir para um país, para um sistema político. Às vezes o sistema opressor, muitas vezes, é o sistema entre relações parentais, né? Entre marido e mulher, entre mãe e filho, pai e filho, enfim, entre amigos, a família opressora, né? Essa situação está impregnada em todos os sistemas de movimento. Há formas de sair, gente. Há formas de sair. Vamos fazer uma estabilizaçãozinha, porque a gente deu uma agitadinha ali hoje. Pode ser? Tá bom? Então, as costas eretas. Se ajustem. Alonguem o seu corpo. Façam uma respiração profunda pelas narinas e soltem pela boca. Deixem de lado qualquer conceituação agora, conceitualização. Deixem de lado o aspecto cognitivo da mente, quanto ao que foi lido ou foi comentado. Se concordam ou não, agora deixem de lado. Aprenda a repousar o seu corpo e a sua mente, trazendo de volta o estado natural do corpo e da mente, que é de relaxamento, de quietude. A nossa natureza é colaborativa. Nossa natureza não é olhar o outro como outro. Assim como nós mesmos, todos seres interligados nesse planeta. Usar desse autocentrismo de olhar a si e olhar o outro, lembre que o outro também está olhando a si e te vendo como outro. Então as suas ações geram uma engrenagem que o outro também pode responder e gerar a sua própria engrenagem, que pode te prejudicar também. Então comece a observar como você tem olhado a si de uma forma autocentrada. Observe. Observe se seus movimentos e ações, pensamentos e palavras durante o seu dia vão gerar benefícios para si e para os outros. Gerando esse benefício para si e para os outros, há um processo colaborativo. Veja como será a sua ação durante o dia de hoje. Observe os seus pensamentos. Observe a sua fala. Observe a sua ação.
Antes de agir, antes de gerar um pensamento, ação ou fala, volte e observe a sua respiração como estás fazendo agora. O ar entra e o ar sai. E nesse intervalo, nesse vão, antes de reagir a um impulso, se faça a seguinte pergunta: isso que eu falarei, isso que eu estou pensando, essa ação, será de benefício para mim e para o outro? Então faça. Se for de benefício somente para si, não faça. Se for em benefício somente para o outro, não faça. Se causar mal para si e para o outro, não faça. Essa equação só tem uma via correta: benefício para mim e para os outros. É uma equação simples. Tentem aplicá-la hoje durante o dia. É uma equação muito simples. Mas observe quantas vezes a gente desliza para outras equações desfavoráveis. Faça uma inspiração profunda. Tentem fazer isso hoje, gente. Vocês vão ver a força que tem essa prática. Essa prática é uma prática discriminativa. É a prática de ação. A prática de meditação não é somente sentar e observar a respiração. É observar a gente em ação no mundo. Certo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia e até amanhã.